Nessa aula vamos falar mais um pouco sobre débito e crédito, tá? Então vamos pôr aqui débito e crédito, tá? Então, como a gente já viu anteriormente, a contabilidade ela tem a função de fotografar, lançar, né, registrar, tá? Por meio da linguagem, né, do débito e do crédito, tá? Mas quando que eu tenho que fazer um lançamento de débito e crédito? Quando há alteração no patrimônio, tá? Então eu vou pôr aqui, ó, quando há alteração patrimonial, certo? E a gente vai pôr aqui, ó, que não há aplicação sem origem correspondente. Porque o dinheiro está entrando e saindo de uma conta e de outra, certo? Então, é aqui para onde o dinheiro vai e aqui é para onde o dinheiro, né? Então, isso aqui é de onde o dinheiro sai. Então, vamos pôr aqui origem. E aqui a aplicação, tá? O que eu quero dizer com isso? Então, a contabilidade, ela lança, né, o débito e crédito quando há alteração patrimonial. E quando que é alteração patrimonial? Quando há aplicação com origem correspondente. Já vou explicar isso na prática, como funciona, tá? Mas a gente estava falando sobre razão. Por isso que o Razão é um dos livros mais importantes da contabilidade, tá? Então vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr razão aqui, só para vocês entenderem. Razão tem forma de T, como a gente já falou, tá? E a gente já falou também que o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é o débito. O lado, né, direito é o crédito. Lado esquerdo, débito. Lado direito, crédito. Certo? Aí, o que tem a ver essas informações de origem e aplicação? Vou pôr aqui, ó, de outra cor, para ficar bem registrado. Não há aplicação sem origem correspondente, tá? Não há aplicação sem origem correspondente, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você comprou um carro. Imagine que você comprou um carro aqui. Um carro de 50 mil reais. Se você comprou um carro de 50 mil reais, logo você tem que fazer declaração de imposto de renda, né? A não ser que você foi juntando, né, ao longo do tempo, esses valores pequenininhos, tipo de 400 reais em 400 reais, aí chegou um belo dia e você comprou um carro. Mas mesmo assim, você tem que declarar esse bem, porque é um valor muito grande, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Você comprou um carro. A Receita Federal, que é o fisco, que é o leão, ele quer saber de onde você tirou esses 50 reais. Então, você tem que provar para ele. Ou seja, você fez uma aplicação aqui. Uma aplicação, tá? Então, você comprou um carro. Então, você fez uma aplicação. Agora, ele quer saber de onde que veio esse dinheiro. Então, você tem que justificar. Esse dinheiro aqui, né, foi do meu salário, né? Meu salário é, é tanto. Vamos supor aqui que meu salário é 55 mil reais. É uma hipótese, tá? Mas é só de efeito didático para que você entenda, tá? E aqui eu paguei tributo, porque salário é algo tributável, né? Paguei 5 mil de tributo. Então tá aqui, sobrou 50 mil para mim. Desses 50 mil eu fui lá e comprei um carro. Então você vê que aqui tem as origens, né? Eu tô mostrando para o fisco de onde que veio o meu dinheiro para comprar o carro. Então, você pode perceber que não há aplicação sem origem correspondente. É a mesma coisa. Vamos supor, a mãe, ela vê um filho com 50 reais na mão, filho de 8 anos. Aí a mãe pergunta, de onde é que veio esse dinheiro? Eu não te dei. Aí o filho fala, ele vai ter que dar uma explicação de onde que ele tem aquele dinheiro, para corrigir, né, a criança no caminho que deve andar. Porque senão, quando ela crescer, vai querer roubar e não sei o que, certo? Então, aí o garoto, ele tem que explicar o porquê que esses 50 reais foram parar na mão dele. Se ele não tiver uma justificativa plausível, ele vai ser repreendido. Acontece a mesma coisa com o fisco. De onde que você tirou esses 50 reais? Ou esses 50 mil? Aí o filho vai falar, eu tirei,
foi minha avó que me deu. Ah, aí a mãe vai ligar para a avó e vai perguntar, realmente você deu esse dinheiro para ele? Deu. Ah, então tá justificado. Então teve uma origem e o menino tá com uma aplicação de R$ 50, que ele pode fazer o que ele quiser com ele. Pode comprar bala, pode comprar qualquer coisa, certo? Ou a mãe vai administrar. Mas, isso é só uma ilustração. Imagina a questão do carro. Ah, eu comprei um carro de R$ 50.000, eu fiz uma aplicação ali. De onde que veio, né, esse dinheiro? Ah, veio do meu salário. Então você tem que justificar de onde veio. Então não há aplicação sem origem correspondente, tá? Agora a pergunta é, o que que tem a ver isso com débito e crédito? Tem tudo a ver. Eu já vou falar aqui para você, tá? Então tá aqui, ó. Aonde sai é a origem, certo? E a aplicação é para onde vai, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. O lado direito aqui o lado direito do razão são as origens, tá? Então a gente vai pôr aqui, ó, as origens. Vamos pôr de outra cor para deixar bem desenhado. Então, isso aqui são as origens. Aí, né, vou pôr aqui origem e aplicação. Tá, então, vamos pôr aqui, ó. Pronto. Então a gente sabe que o lado do débito é o lado das aplicações e o lado do crédito é o lado das origens, certo? Então está justificado quando há alteração patrimonial, a contabilidade ela registra através do método das partidas dobradas, que é o débito e crédito, né? Que não há débito sem um crédito correspondente, já viu isso na aula anterior, mas também agora a gente está fazendo um paralelo em relação de onde o dinheiro sai e para onde ele vai, que é o caso das aplicações e das origens. Ou seja, não há aplicação sem origem correspondente. Segue a mesma sistemática, né, do que a gente já falou anteriormente. Também a gente já falou anteriormente que o lado do débito, que é o lado esquerdo aqui da conta, né, são as aplicações, e o lado direito, que é o crédito, que são as origens, tá? Agora, mais uma coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: a gente aprendeu que o débito e o crédito da língua portuguesa é uma coisa, certo? Vamos lá. Ó, o débito é uma coisa boa. Na língua portuguesa, eu vou botar aqui, na língua portuguesa. O débito é uma coisa ruim. Estou devendo, certo? O crédito, não, tem dinheiro, tem o crédito na praça, né? Então, é uma coisa boa. E para contabilidade? Né? Para contabilidade, isso significa o quê? Lembra que a gente falou que o lado esquerdo do balanço patrimonial ou da conta são os débitos? São as aplicações de recursos? Que também pode ser os bens e direitos? Certo? Que são os ativos? Então, a gente pode fazer uma associação, tá? Isso é um efeito didático que você pode ter para você. Então, débito e crédito comum, o débito é uma coisa ruim e o crédito é uma coisa boa. Só que na contabilidade é o inverso. Então, você pode entender que se está debitando aqui, pode ser uma coisa boa. Pode, tá? Pode ser uma coisa boa. Porque está entrando dinheiro, que aqui é a entrada, né? A gente pode traduzir também como entrada. Entrada e aqui a saída. Então, se está entrando dinheiro, é um débito. Se está entrando dinheiro, por exemplo, caixa, vamos dar um exemplo de caixa aqui, ó. A conta caixa que representa dinheiro. Se está entrando dinheiro, é coisa boa para a empresa. Então, débito é uma coisa boa. Né? Então, vamos pôr aqui na contabilidade, vamos pôr débito, né? Coisa boa. Entrada. Agora, o crédito é coisa ruim, que são as saídas. Isso aqui é só sinapses que você pode. São sinapses mentais para você entender. Né? São gatilhos mentais para você entender a diferença. Você não ficar perdido quando alguém falar débito e crédito na contabilidade, tá? Então, a gente está falando de contas patrimoniais até agora, tá? Então, o débito representa as aplicações de recursos. As entradas é uma coisa boa na contabilidade. O crédito representa as origens, as saídas de dinheiro, tá? Então, é só para você se orientar e não ficar perdido, tá? Então, isso que a gente está falando aqui é uma linguagem técnica, tá? A linguagem técnica pura da contabilidade, que é o débito e crédito, tá? E vamos conceituar, né? A gente precisa conceituar o que é débito.
Então vamos lá. Débito é o lado esquerdo da conta. Como a gente está tratando de razão, de razonete, o razão, lembra que é a conta gráfica? Que é esse, pode ser representado pelo t? E também pode ser chamado de razonete, por isso que já advém do razão. Tá? Então eu posso chamar de razão ou posso chamar de razonete esse t aqui, tá? Então, a gente está falando aqui o que é o lado esquerdo da conta, certo? O lado esquerdo da conta, tá aqui, ó. O lado esquerdo é o débito. É o lado esquerdo da conta, que são as aplicações. Que são as aplicações. Também podemos chamar como entradas. São sinônimos. E aqui o crédito, né? É o lado direito da conta, que é as origens, que também pode ser as saídas. Então você vê que a gente definiu o que é débito e crédito na contabilidade. Isso que eu fiz aqui é uma associação pessoal que eu acho que é um gatilho mental que você vai conseguir entender um pouco mais, tá? Mas se você quiser simplesmente falar, débito é o lado esquerdo da conta, que representa as aplicações, que representa as entradas. Crédito é o lado direito da conta, que representa as origens ou saídas. Então você pode ter esse conceito na sua mente, ou você também pode ter o conceito, poxa, débito na contabilidade é uma coisa boa, é uma entrada de dinheiro, por exemplo. Crédito é uma coisa ruim, é uma saída. Mas nem sempre o crédito ele vai ser uma coisa ruim. Isso que a gente está falando de conta, a gente está falando do razonete, tá? Mas que a mesma sistemática serve para o balanço patrimonial. Vamos supor aqui, ó, o balanço patrimonial. Lembra que o lado esquerdo é o ativo, e a gente tem aqui o passivo, depois o patrimônio líquido. Lembra que aqui são os bens e direitos, que aqui são obrigações com terceiros, e aqui são obrigações com proprietários, certo? Esse aqui é o lado esquerdo e esse aqui é o lado direito. E são iguais, perfeito? Lembra que eu falei agora que o T, que é o razão, tem o lado esquerdo, o lado direito, e aqui são os débitos, e aqui são os créditos, que aqui é a entrada, que aqui é uma saída, que aqui é uma aplicação, que aqui é uma origem. A mesma coisa aqui são as aplicações. E aqui são as origens. Aqui representa, né, vou pôr de outra cor, representa, né, os débitos. Vamos pôr de outra cor, débitos. E aqui representa os créditos. Só que você vê que aqui o razão, ele tem dois lados e ponto. Só que aqui no balanço patrimonial ele tem dois lados. Só que ele tem uma divisão aqui, ele tem o passivo e tem o patrimônio líquido, que são créditos também, tá? Então são créditos com terceiros e créditos com proprietários, de onde está vindo o dinheiro que será aplicado aqui nos bens e direitos. Agora, lembrando que quando a gente fala crédito aqui, ó, crédito, eu falei para você que é uma coisa ruim, que normalmente é uma saída. Isso para conta, tá? Para conta. O que é a conta? A conta é o nome, né, que eu dou, é um título que eu dou para um tipo de operação. Por exemplo, eu fiz uma compra de mercadoria à vista, então saiu dinheiro do caixa e entrou dinheiro, né, entrou a mercadoria na conta mercadoria, certo? Então, nem sempre o crédito vai ser uma coisa ruim. Por quê? Do ponto de vista de que obrigações com proprietários é um crédito e obrigações com terceiros também é um crédito, se eu tiver um crédito, se a minha conta crédito de obrigações proprietárias está aumentando, pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Por exemplo, prejuízo faz parte das obrigações com proprietários, é uma das contas que tem lá. Se está aumentando, significa que isso vai ser ruim para mim, porque os proprietários não estão tendo lucro. Agora, e se for a conta lucro, e essa conta lucro está aumentando lá nas obrigações proprietárias dentro do patrimônio líquido, né? Se estiver aumentando, é uma coisa boa. Então, você vê que isso aqui é apenas na conta.
na conta. E tem pontos de vista que você tem que analisar. Ou seja, isso aqui é só, né, um gatilho mental para você associar as coisas. Mas nem sempre isso aqui vai ser verdade, tá? Porque você viu que um crédito aqui, ó, que esses dois lados aqui, ó, inteiros são créditos. Mas dependendo da conta que está aumentando, né, por exemplo, prejuízo que está aumentando é uma coisa ruim para os proprietários. Mas se for uma conta lucro, que também está aqui no PL, se estiver aumentando é uma coisa boa. Então ele pode ser bom ou pode ser ruim, depende do momento que a empresa esteja passando. Entende? Isso aqui só foi um gatilho mental para você, né, associar uma coisa com a outra e não esquecer. Mas também você pode, né, estudar somente isso aqui, ó, tá? Para você não ficar perdido. Perfeito? Espero, tenho certeza, né, que essa aula, né, abriu a sua mente e agora você tem opções de entender a contabilidade com mais profundidade. Perfeito? Então, até a próxima aula.